Retornando, hoje o programa Viver Saudável está falando sobre alergia. E para que você não tenha alergia no mundo espiritual quando você desencarnar, a gente acha bom você entrar no Clube Amigos da Boa Nova. É uma brincadeira que a gente faz. O Clube Amigos da Boa Nova é um clube onde você se associa e participa desta rádio, dessa TV, desse nosso processo. Você pode ajudar muito. Então, Clube Amigos da Boa Nova, se inscreve, você vai ter desconto em participações, uma série de coisas, mas principalmente você vai estar ajudando a que essa TV, essa rádio, se mantenha como divulgadora do Espiritismo. Veja, falar sobre saúde é também divulgar o Espiritismo, porque a espiritualidade está presente em tudo. Então, faz favor, entre em contato. Olha, o número é 0800 12 18 38. Eu vou repetir, 0800 12 18 38. Então, alergias. Alergias, então, são reações que nós fazemos frente ao que nós consideramos inimigos. Eu vou deixar essa frase para que daqui a pouco você entender num sentido mais amplo. Mas, organicamente, o seguinte, existem alimentos que o nosso organismo não reconhece como alimento. Então, ele vai fazer o quê? Vai criar uma reação agressiva, porque não é alimento, ele vai bater firme. Você que já nos conhece sabe, o principal é o leite de vaca, que não é reconhecido para nós, e sim para o bezerro. O glúten, que é um alimento que houve uma transformação genética, principalmente, e muito açúcar. Então é importante que você perceba que nós reagimos frente ao que nós conhecemos, inimigos ou desconhecidos. Por isso é muito mais interessante você que tem alergia se preocupar com a intolerância alimentar. O resto é simples, você entrou num lugar, tem fungo lá, você vai espirrar, né? Você vai ter uma reação. Mas vamos falar um pouquinho mais, como é que a gente pode transcender, né? Porque nós aprendemos, e aí eu queria contar um caso muito interessante. Vamos lá. Há muito tempo atrás, né? A gente vai ficando velho, vai falar muito tempo atrás. Mas certa feita eu viajava com o Dr. Reinaldo Leite, nosso orientador durante muitos anos. Muitos de vocês conhecem. E viajando, a gente ia viajando, e muitas vezes nós comentávamos algum caso de um paciente com um problema, uma questão que era um pouco mais complicada, para que ele nos desse uma orientação, inclusive do ponto de vista espiritual, e ele tinha também todo um conhecimento moral, etc, etc. E era interessante, porque eu começava a contar com ele, nós estamos viajando, um dia tranquilo, sol, dentro do carro, algumas horas. E eu falei, doutor Reinaldo, eu gostaria de saber, teve um caso assim, ele já punha lá ele pegava a mediunidade dele, fixava, e daqui a pouco ele começava a espirrar. Ele começava a espirrar, eu falei, doutor Reinaldo, como que é isso? O senhor está espirrando por quê? Peguei uma gripe. Eu falei, como pegar uma gripe? Nós estamos viajando. Ele não falava, mas por quê? Ele entrava no campo do processo do paciente e ele começava a espirrar, por quê? Porque existe uma alergia vibratória. Existe uma alergia também do ponto de vista, digamos, espiritual. Você entra num campo e o miasma, a energia, não importa o nome que você dá, você pode ter uma reação alérgica. Então isso pouca gente sabe, os alergistas não sabem. Então isso é uma novidade que a gente está falando para vocês aqui. Será que muitas vezes a alergia que você está entrando num ambiente, tem fungo, tem ácaro? Não, tem campo vibratório, tem campo espiritual, às vezes mais pesado, e que você começa então a refletir. O seu corpo fala, opa, isso aqui não. Isso é sutil, mas existe. Veja, o que você tem que ficar atento é justamente que pode acontecer esse tipo de reação imunológica, não está acontecendo nada de diferente, em si está acontecendo uma reação propiciada pelo ambiente, pelo campo energético local, muitas vezes pela pessoa, pessoal, né? Tem muito isso, tem determinados tipos de pessoa que quando você vai chegando próximo, você sente bem, você sente que tudo vai dar certo, você sente bem-estar. E tem algumas outras pessoas que exalam um campo energético, ou muitas vezes um campo espiritual também, né, pessoal? Porque o energético tem a ver conosco, com a nossa energia, e o campo espiritual tem aquilo com a correlação com quem essa pessoa se relaciona em termos vibracionais. Então você pode sim sentir esse campo e ter reações ditas imunológicas, espirrar, ter coceira, ter coriza, começa a coçar o olho, começa a coçar a cabeça, dá uma ziquezira,
tá? Então, é interessante você ter essa consciência de que isso é possível estar acontecendo, gente. Porque nós temos esse sistema imunitário, além do nosso corpo físico também, que detecta, que tem sensibilidade, que tem receptores, se assim a gente pode dizer, que vai detectando e vai identificando esses campos e somatizando no teu corpo a tal ponto que você sinta. Mas é importante você ter essa consciência, não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Fala Olha para só, eles também da consciência emocional. Isso, mas um minutinho, uma coisa, um teste que você pode saber se você tem alergia alimentar. E aí você vai entender o link. Antes de você comer, você conte a sua pulsação. Conte, quanto está o teu batimento cardíaco? Você vai contando, está 50, está 80, tal, você conta. Aí você come. Depois que você acabou de comer, espera uns 10 minutinhos e conta de novo. Faça isso em todas as refeições e vai anotando. Você vai perceber que existem algumas vezes que você vai ter um aumento do teu batimento cardíaco. Porque é a única reação, é a única forma de você perceber uma alergia alimentar. O teu corpo não dá nada, mas você tem um aumento do batimento cardíaco. Olha que interessante que funciona. E eu vou fazer um link porque assim, muitas das vezes encontramos pessoas com arritmias cardíacas, isto é, o coração tem um batimento alterado, e essa arritmia cardíaca é proporcionada também por um campo vibratório, ou um campo espiritual, uma entidade que se aproxima da gente, e como nós somos todos elétricos, o nosso coração pode descompensar. Então eu posso ter alergia, entre aspas, a uma entidade espiritual, que está num campo diferente do meu, e a única maneira de eu perceber é o meu coração. Eu tenho palpitação. E aí começa a ter palpitação, aí eu começo a ficar preocupado, eu ponho adrenalina, aí eu posso entrar em pânico. Então olha que interessante, será que o pânico, a síndrome do pânico, não poderia ser caracterizada também como uma alergia espiritual? Nossa, isso aí é para bagunçar a cabeça de vocês. Então começamos na parte mais material, alimentar, ambiental, mas a gente precisa transcender. Temos conversado muito da importância da observação. Observação do vigiar e orar. Vigiar e orar participa também. Então, será que eu tenho alergias espirituais? Nós vamos para o intervalo. O tema de hoje é sobre alergias. Você já está aí, você já está acompanhando. Você viu como é amplo esse assunto, como é muito gostoso. Então, esteja conosco. Nós voltamos já já. Mas antes de você ir, anote. 0800 12 18 38. Enquanto o intervalo, já liga e já se inscreve no Clube Amigos da Boa Nova. Até já.